O Agro Mais Entrevista hoje conversa com um dos maiores especialistas brasileiros na área de saneamento básico e resíduos sólidos. Mas é especialista não apenas nas questões urbanas de um país continental como o nosso, mas especialmente numa das áreas mais importantes da economia, da área social e da área da pesquisa, que é o agronegócio. É exatamente esse o tema que o nosso convidado, Walter Plácido, que é criador da Lavoro, uma empresa de consultoria nessa área especializada. Muito obrigada, Walter, pela atenção ao convite aqui do Agro Mais Entrevista para falar sobre isso. Começando a nossa conversa, quero saber como é que nós estamos na área urbana e na área rural em relação à questão dos resíduos sólidos, especialmente saneamento. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, por estar aqui com a senhora nesse programa muito importante, o Agro Mais. É uma grande satisfação estar aqui com o seu público, com a senhora, podendo participar dessa entrevista. Fazendo um adendo, além de diretor da empresa Lavoro, que é uma empresa especializada em consultoria ambiental e na realização de eventos ambientais, eu também tenho a oportunidade de ser também diretor de uma empresa chamada AST, especializada em tecnologias de tratamento de águas e de efluentes. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, em termos urbanos, o Brasil está muito atrasado. Nós ainda temos no Brasil cerca de 2.000 lixões funcionando a céu aberto, com toda a poluição que a gente pode imaginar. A poluição dos lixões é uma poluição atmosférica, na medida que ela emana gases que são oriundos da decomposição da fração orgânica dos resíduos, sobretudo o metano, que é tão agressivo aos gases do efeito estufa. Tem também a contaminação por vetores, né? Vetores que espalham doenças, sejam moscas, sejam pássaros, sejam roedores, que vão até aquele local e depois vão para as comunidades, levando, então, vetores de... Doenças de enfermidades, inclusive. De enfermidades... para a população. A mais diversas possíveis. E temos uma contaminação essa, então, terrível, que é a contaminação pelo chorume. O chorume é aquele líquido que é formado pela decomposição orgânica das matérias presente, seja num lixão ou num aterro sanitário, misturado também com os compostos inorgânicos presentes nos resíduos. Então, o chorume, no final das contas, é um efluente extremamente complexo. A poluição dos lixões pelo chorume, ao contaminar o solo e o lençol freático, é quase que incomensurável, porque nós temos milhares de lixões que foram encerrados, que continuam contaminando, e temos milhares de lixões ainda funcionando no Brasil, e uma contaminação terrível para a nossa sociedade. Doutor Walter, essa responsabilidade é do gestor público, é do setor privado ou é do cidadão comum que tem que fazer um cuidado maior com o seu lixo? Excelente pergunta. A responsabilidade do cidadão está onde ele tem que botar na cabeça dele que é preciso consumir conscientemente. Prestar atenção no que consome, prestar atenção nos resíduos que gera através do seu consumo e, na medida que haja sistemas de coleta organizados na cidade, que ele faça uma adesão a esses sistemas, colocando os resíduos no local adequado e no horário adequado. Agora, mais sobretudo, mais importante do que isso, que ele também faça a separação dos seus resíduos. Quem mora em casa, por exemplo, não precisa colocar a fração orgânica do seu lixo para fora. Quem mora em casa pode separar, pode fazer a separação do lixo orgânico do restante dos resíduos e esse orgânico pode ficar em casa, né? Mas mesmo quem mora em apartamento pode também ter uma pequena composteira para poder fazer a sua compostagem dentro do apartamento. Mas, de toda forma, a separação correta dos resíduos é fundamental para a boa gestão dos resíduos. Porque, no final das contas, o que nós temos em casa, que nós produzimos nos nossos resíduos, são basicamente embalagens. Embalagem de papelão, embalagem de plástico, de vidro, de metal, e isso tem valor econômico. Então, o cidadão tem sua responsabilidade, mas o poder público é o grande responsável, sobretudo pela destinação final. As prefeituras, né, que ainda administram lixões, precisam interromper isso imediatamente. Encontrar uma solução adequada, seja uma solução individual ou seja uma solução em grupo, reunindo municípios, pequenos municípios para que tenha escala. Isso não é gasto, é investimento, pelo que você está dizendo. É investimento em saúde pública. Há dados já publicados anteriormente que para cada real gasto na área de saneamento, nós economizamos de R$ 3 a R$ 4 em saúde pública. Então, tratar
tratar dos resíduos. É um bom negócio tratar bem o lixo. É bom negócio. É um bom negócio, é necessário e é absolutamente importante quando a gente fala de gestão ambiental e quando a gente fala de saúde pública. Bom, é interessante, né, que você está abordando essa questão de uma forma que parece que a culpa que sempre costuma se dar é o agricultor. Que o agricultor queima a floresta, que o agricultor abate, derruba a floresta, queima e tudo mais. E parece que não é aqui na área urbana a situação em relação ao tratamento de esgoto e a questão do chorume, que você lembrou bem, e das outras questões ambientais, resíduos sólidos, aproveitamento, não é tão eficiente quanto está acontecendo na área rural. O que está acontecendo, pela sua experiência como um grande conhecedor do assunto, na área rural? Senadora, se a senhora puxar pela memória, a senhora não vai conseguir me dizer que haja no Brasil um único rio que corta uma cidade que esteja despoluído. Um único, que corte uma cidade. Seja, a não ser cidades pequenas, mas vamos restringir as regiões metropolitanas. Vou dizer uma cidade. Pirenópolis, não vou contar porque eu fiquei muito impressionado. Pirenópolis, eu tive lá o prefeito tomar água do rio. Não sei se foi para fazer propaganda, mas ele toma água do rio. Agora, eu vi as pessoas, o cuidado da população de Pirenópolis, que é uma cidade no interior de Goiás, uma cidade antiga, e que ali a população tem um cuidado. Então, eu queria cumprimentar a população de Pirenópolis pelo cuidado que tem do seu rio, que atravessa a cidade. A água é translúcida, meu caro, para dizer que toda regra tem exceção. Exatamente, isso que eu ia falar. Toda regra tem sua exceção. Um parabéns para Pirenópolis, que significa que lá a empresa de saneamento, né, que, se eu não me engano, é a Saneago, está fazendo um bom trabalho e está conseguindo devolver ao rio aquele esgoto que ela tratou e um esgoto com qualidade, que é isso que é importante. Nós, quando falamos da universalização do saneamento, nós precisamos pensar que essa universalização ela tem que se dar no ambiente urbano, em todo o ambiente urbano, e não na cidade oficial, porque todos nós sabemos que a grande maioria, sobretudo das capitais e das regiões metropolitanas, nós temos as periferias, nós temos as comunidades, nós temos as favelas, que precisam ter um projeto habitacional e um projeto de saneamento que leve dignidade para essas populações e, ao mesmo tempo, que proteja os corpos hídricos da cidade da poluição que é levada sem o devido tratamento para aqueles rios. Por que um rio é poluído? Um rio é poluído porque nós descarregamos neles efluentes domésticos e efluentes não domésticos. Quando a gente fala de efluentes não domésticos, nós podemos pensar nos efluentes do agro, ou no efluente do comércio, ou no efluente da indústria. Mas todos esses efluentes, seja o efluente do agro, do comércio, da indústria, ou os efluentes domésticos, são os esgotos domésticos, precisam de tratamento. E hoje existem tecnologias apropriadas que transformam qualquer um desses efluentes em água, em uma água que você tem condições de lançar no rio. Então, a forma que nós temos de despoluir os rios urbanos é universalizar o saneamento, mas universalizar o saneamento com estações de tratamento de esgoto com tecnologias apropriadas. Não adianta implantar uma estação de tratamento de esgoto que tenha apenas o tratamento primário. Isso não resolve. Nós temos que ter o tratamento primário, o tratamento secundário, o tratamento terciário, para que a gente devolva para os rios uma boa água, para que a gente possa imaginar que daqui a 5, 10 anos, os rios, Rio Tietê, o Rio Iguaçu, o Rio Meia-Ponte, em Goiânia, que esses rios estejam despoluídos. Para esses rios ficarem despoluídos, a gente tem que parar de poluir. Para parar de poluir, nós temos que ter estações de tratamento de esgotos para o esgoto doméstico, estações de tratamento de efluentes para aqueles que geram efluentes. Aliás, o senhor me lembrou agora da cerveja feita em Portugal, que é com água, que é o resultado do esgoto. Eu estou dando esse exemplo para os brasileiros que gostam de cerveja saber que chega esse requinte, né? Isso aí é um trabalho feito pela empresa Águas do Tejo Atlântico, uma empresa do Grupo Águas de Portugal. Lá em Portugal, qualquer estação de tratamento de esgoto que a senhora possa visitar, a senhora vai ver uma placa dizendo fábrica de água. Ou seja, fabrica-se água de reuso, água que é utilizada em limpeza de vias, em rega, em hidrantes para combate a incêndio. Essa água é uma água de reuso, é uma água que vem das estações de tratamento de esgoto. É uma água fabricada na estação de tratamento de esgoto. E no caso específico da estação de tratamento de águas residuais, eles chamam de ETAR, aquilo que a gente no Brasil chama de ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Na ETAR de Alcântara, que pertence à empresa Águas do Tejo Atlântico, eles lá fizeram uma associação com uma determinada fábrica de cervejas artesanais e criaram uma cerveja chamada Vira.
Então, se for no YouTube, o pessoal vai encontrar lá cerveja Vira. E essa cerveja Vira não tem cunho comercial, né? Ela é uma cerveja que tem um cunho educacional, né? O que se quer dizer para a população com a cerveja Vira, que é uma cerveja fabricada a partir de água de esgoto, água de reuso de uma estação de esgoto, é virar a cabeça das pessoas, virar a mentalidade das pessoas, para a gente entender que, do mesmo jeito, os resíduos precisam ser valorizados e incorporados novamente na economia, o esgoto pode ser tratado de tal forma que ele possa, de novo, ser incorporado na economia como água de reuso. Mal comparando, pode ser a dessalinização usada da água do mar para ser uma água potável, e não uma água do mar que seria insuportável para tomar. Sim, a água do mar, tem alguns países, algumas regiões, aqui no Brasil, o Ceará está com um projeto pioneiro de uma grande concessão que foi feita para a construção de uma grande dessalinizadora. O estado do Ceará é um estado que tem sérios problemas hídricos. O setor industrial e o setor do agro lá tem restrições para obtenção de água, da mesma água que é a água de consumo, eles precisam produzir água de reuso e saiu para o projeto de dessalinização. Mas a dessalinização no Brasil ela ainda não tem viabilidade em larga escala, mesmo porque a obtenção de água a partir do mar é mais cara do que a partir do rio. E nós somos um país que Deus é brasileiro, né? Deus nos deu bacias e bacias hidrográficas maravilhosas, a partir do sul até o norte. Mas nós vamos para um intervalo comercial e vamos voltar no Agro Entrevista de hoje falando sobre um tema crucial, não só para a área urbana, mas especialmente para a área rural brasileira. Neste segundo bloco do Agro Entrevista, nós vamos agora avançar sobre um tema muito importante, que é exatamente a política reversa para embalagens de defensivos agrícolas, que é praticada há muito tempo no agronegócio. O agronegócio brasileiro, que é tão fundamental para a nossa economia. Eu estou conversando hoje com Walter Plácido, um dos maiores especialistas brasileiros na área da sustentabilidade, saneamento, resíduos sólidos. Como é que está o agro nessa questão relacionada à política reversa comparativamente à área urbana? Senadora, eu gostaria de fazer uma contextualização, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela estabelece a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos, sobretudo na gestão dos fluxos específicos de resíduos. O que é um fluxo específico de resíduo? Um eletroeletrônico. Esse aparelho que a senhora está segurando, ele vai chegar um dia que ele vai virar resíduo, vai ter que ser descartado. Vai ficar sucado. De quem deve ser a responsabilidade para que isso volte? Isso aqui, esse aparelho, ele está cheio de metais, terras raras, metais pesados. Se ele for colocado num lixão, ele contamina o solo. Se ele for colocado num aterro sanitário, é um desperdício. Esse aparelho celular, como todos os equipamentos que nós temos aqui no estúdio, eletroeletrônicos, esses equipamentos têm que voltar para a indústria, porque aí o que tem? Metais e plásticos, que são importantes para a indústria. Mas isso, para voltar para lá, há de se ter aquilo que aqui no Brasil a gente chamou de logística reversa. E quem deve ser o responsável pela logística reversa dos eletroeletrônicos? O fabricante. A Apple, a Microsoft, a Samsung e os fabricantes, de uma maneira geral, de todos os eletrônicos. No caso do agro. A mesma coisa acontece com os outros fluxos específicos de resíduos. De todos os defensivos. Seja óleos, seja pneus, seja embalagens em geral, né? 25% do lixo urbano, dos resíduos sólidos urbanos, são embalagens em geral. Né? E isso também precisa de uma política responsável que envolva o setor produtivo, garantindo o financiamento e a gestão. E o grande exemplo no Brasil que nós temos em termos de gestão de embalagens vem justamente do agro. Há muitos anos, eu acho que há mais de 10 anos, talvez mais do que isso, antes da legislação ambiental brasileira, talvez 20 anos, foi criada uma instituição chamada INPEV, né? A INPEV é uma instituição sem fins lucrativos, é o que a gente poderia chamar de uma ONG, né? Financiada e gerida por quem? Pelo setor agrícola brasileiro. Então, o setor agrícola brasileiro, seja os produtores de defensivos agrícolas... Ou consumidores. Os consumidores e os comerciantes, ou seja, as redes de distribuição de varejo dessas embalagens, quer dizer, desses defensivos agrícolas que estão dentro de embalagens, eles se reuniram, né,
nessa E organizaram e organizaram a logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas. E essa, quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de gestão e financiamento, porque isso custa, né? E aonde que vai isso? Vai desde a educação e sensibilização ambiental dos agricultores e dos comerciantes e dos produtores, vai também aos sistemas de coleta dessas embalagens do consumidor final, né? Passando pela distribuição, que também tem a sua contribuição, e indo parar no setor de aproveitamento disso. E o que pode ser feito com essas embalagens? Pode ser feita a destruição térmica, né, através de incineradores ou fornos de coprocessamento, pode ser colocado em aterros dedicados, aterros sanitários, licenciados com esse propósito de receber esse tipo de embalagem, ou então, o melhor de tudo, podem ser reciclados, dando origem a outros materiais a partir daquelas embalagens. Então, o que eu posso garantir à senhora é que as embalagens dos defensivos agrícolas no Brasil, a gestão dessas embalagens hoje é um exemplo não só para o Brasil, para a América Latina e para todo mundo. Bom, nesse momento, Dr. Walter, nós estamos negociando, o Brasil negocia, o Mercosul, um acordo de cooperação, de comércio, melhor dizendo, com a União Europeia. E os europeus, especialmente a Alemanha, tem o Partido Verde, que são muito rigorosos na questão da sustentabilidade. Nós temos, então, pelo jeito que o senhor está falando, estamos com a faca e o queijo na mão para dizer, não, em matéria ambiental, nós, nessa área da área rural, nós estamos dando aula para a Europa. Podemos falar isso? Na área dos resíduos. Exatamente, na área dos resíduos. Nós vamos falar dos resíduos e também da própria sustentabilidade, sobre a questão de usar uma agricultura de alta precisão, de uma série de outras tecnologias avançadas que dão proteção ao meio ambiente. Isso vale para o Mercosul. Argentina, Paraguai e Uruguai estão na mesma vibe que a brasileira? Eu não saberia dizer se os outros países do Mercosul estão na mesma vibe do Brasil. O que eu posso garantir é que, em termos... Mas quem assusta a Europa é o Brasil. É isso. Então, o que o governo brasileiro pode colocar na mesa de negociações com a comunidade europeia, quando se falar desse tratado com o Mercosul, que tanto interesse nós temos que se concretize, é que, em termos de resíduos, né, as embalagens dos defensivos agrícolas são geridas por uma instituição que é de competência inquestionável. Fazem uma excelente gestão das embalagens dos defensivos agrícolas. Mas podemos ir mais longe. Podemos dizer também que os resíduos do agro hoje, eu não conseguiria falar aqui por todo o setor, mas boa parte das empresas do setor já faz o aproveitamento dele. Seja o aproveitamento em compostagem, seja no aproveitamento em geração de energia. De energia através do chorume, através da... A geração de energia dos efluentes agrícolas que tem potencial de gestão de metano, porque aí faz a biodigestão ou a digestão anaeróbica com a produção de energia e depois o fertilizante agrícola ou o composto, ou então naqueles materiais, como bagaça de cana ou casca de arroz, aqueles que têm alto poder calorífico, já existem diversas termoelétricas. A queima gerando. Já existem diversas termoelétricas queimando esse material e gerando energia. Ou seja, no setor dos resíduos, o governo brasileiro pode colocar na mesa de negociação que no setor dos resíduos, seja na gestão das embalagens dos defensivos agrícolas, ou seja, na valorização dos resíduos do agro, a gente pode dizer que nós estamos na vanguarda. E nós estamos usando também, como a gente viu na visita que você organizou na Europa, especialmente na Lombardia, na Itália e também em Portugal, é o uso de biofertilizantes, que é o aproveitamento da poda de alimentos através de uma compostagem, feito tecnicamente, garantindo a qualidade do uso daquele biofertilizante na produção. A compostagem é uma prática milenar. A nossa sociedade, a civilização, pratica a compostagem desde sempre, desde quando os nossos únicos dejetos éramos nós mesmos ou o resto de comida. E o que a gente realmente percebe é que, na Europa, a valorização orgânica, seja do resto de pó, da capina ou dos alimentos, é uma obrigação. Então, nós temos, inclusive, diretivas europeias que estabelecem regras claras da deposição da recolha e da valorização orgânica desse material. E essa valorização orgânica ela também começa pela conscientização do cidadão,
né? A conscientização do cidadão de separar os seus resíduos, separar suas embalagens, seus resíduos eletroeletrônicos, separar os seus orgânicos. Quem mora em casa, deixar os orgânicos em casa. Quem mora em apartamentos, destinar esses resíduos orgânicos, onde houver, na coleta seletiva de orgânicos. Mas, de toda forma, as tecnologias hoje de aproveitamento orgânico vão, inclusive, para os aterros sanitários. É uma coisa bastante importante a gente frisar, que há uma grande aposta hoje no Brasil nos bioreatores aterros, né? Nos aterros bioenergéticos. O que significa isso? Ao depositar a fração orgânica dos resíduos dentro dos aterros, essa fração orgânica ela produz o biogás. E esse biogás hoje tem duas fontes de valorização preciosíssimas. Tem uma que é explorada há mais tempo no Brasil, que é a valorização direta, a valorização energética direta, que seria a queima desse biogás em motores a combustão e transformação disso em energia elétrica. Agora, a aposta mais recente das empresas públicas ou privadas, ou concessionárias, operadoras de aterros sanitários, é no biometano e no hidrogênio verde. Esse biometano ele é fabricado a partir da purificação do biogás. O biogás tem uma série de elementos que não são interessantes. Então, você passa por um processo de purificação e produz o biometano. Esse biometano, como é o exemplo, por exemplo, da concessionária que atende a região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, é injetado diretamente na rede de distribuição de gás da Companhia de Gás do Ceará. Ou em outros locais, em outros aterros, esse biometano é engarrafado e distribuído para o setor industrial. Então, hoje no Brasil, o Brasil também é vanguarda nessa matéria do biometano a partir dos aterros sanitários. E o hidrogênio verde? É um passo seguinte. A questão hoje, é uma questão que eu me coloco como engenheiro, né? Nós não podemos gastar mais energia para produzir energia do que a energia que nós vamos ter em volta. Então, eu aqui, como não sou um grande especialista... Aí, talvez matemático, mais matemático e economista. Nós temos que fazer conta. Quer dizer, produzir o hidrogênio verde é realmente... É o caso da dessalinização. Economicamente viável, ou se a gente parar no biometano já está bom. Aí, aqueles que estão estudando mais a matéria podem falar com mais propriedade. Mas é uma saída. Não só o hidrogênio verde, mas também como o carbono verde, que é obtido muitas vezes a partir do lodo das estações de tratamento de esgoto. Mais recentemente, nós fizemos um evento na Suíça, onde nós visitamos uma estação de tratamento de esgoto, que o grande investimento que eles fizeram foi no carbono verde, no CO2 verde, que era um carbono obtido a partir do lodo da estação de tratamento de esgoto. Para terminar, a gente tem 2 minutinhos para lhe dizer. Quer dizer que, pelo que o senhor falou, como especialista e conhecedor da matéria, o agro está dando uma lição para a área urbana em matéria de sustentabilidade. Na área de gestão de resíduos, eu tenho que reconhecer, eu reconheço, e eu acho que não sou eu. Acho que quem trabalha na área de saneamento, quem trabalha na área ambiental, quem trabalha na área da gestão de fluxos específicos de resíduos, da logística reversa, reconhece que o INPEV hoje é uma referência internacional, é uma instituição, como se chama na Europa, uma entidade gestora, né? É feita com bases nos princípios europeus de responsabilidade do produtor, no financiamento e na gestão, que é um exemplo nacional, um exemplo, inclusive, que poderia ser levado para a gestão de embalagens em geral. Nós temos hoje, como eu falei, 25% do lixo urbano em embalagens. E desses 25%, só imagina só, o Rio de Janeiro tem um aterro sanitário que recebe 10 mil toneladas dia de resíduos, todo dia. 2.500 toneladas são embalagens. Essas embalagens precisam ser valorizadas. E, talvez, se no setor de embalagens em geral adotarmos o sistema que foi adotado nas embalagens de defensivos agrícolas, a gente consiga ter um resultado melhor nas embalagens em geral do que hoje a gente tem. Vamos torcer para que exatamente essa solicitação, esse conselho, essa recomendação de um especialista como Walter Plácido, para que na área urbana também faça um aproveitamento da política reversa de todos esses objetos, especialmente os fabricantes de refrigerante, de bebida, todos eles que usam muito. Então, muito obrigada por esta valiosa contribuição aqui, destacando o papel que tem e da necessidade de avançarmos muito mais ainda em relação à questão do tratamento, do saneamento básico e também dos resíduos sólidos. Muito obrigada, Dr. Walter Plácido, e parabéns pelo trabalho que vem realizando. Para você, nosso telespectador do Agro Entrevista de hoje, uma boa... aproveite, espero que tenha aproveitado bastante tanto ensinamento e tanto conhecimento em relação a uma matéria que é fundamental até para a nossa sobrevivência, que é tratar da natureza com muito respeito. Muito obrigada.